Our topic this evening is seeking and knowing God. E o nosso tema esta noite é buscando e conhecendo a Deus. Now, there are many people who complain against God. Tem muitas pessoas que reclamam de Deus. They say, "Why didn't God create a perfect world? Eles indagam por que Deus não criou um mundo perfeito? Why couldn't He create a world without suffering and death?" Por que Ele não podia criar um mundo sem sofrimento, sem morte? Well, He did create a perfect world. Bem, Ele criou um mundo perfeito. He created a world without suffering and death, Ele criou um mundo sem sofrimento e sem morte. and we ruined it. E nós arruinamos esse mundo. The world that you live in now is not the world God created. Sabe, o mundo que você vive agora não é o mundo que Deus criou. It's the world we created. É o mundo que nós criamos. Well, the atheist complains. Bem, os ateus também reclamam. Well, why couldn't God prevent us from ruining His world? Por que Deus não podia nos prevenir de arruinar esse mundo? The atheist says, if your God cannot stop all evil and suffering, He's too weak to be God. Sabe, os ateus falam que se o seu Deus não é um Deus capaz de parar todo esse sofrimento e morte, então Ele é um Deus fraco. And if He can and doesn't, He's a monster. Se Ele pode fazer, mas não quer fazer, então Ele é um monstro. He's unworthy of our trust. E Ele não é confiável da nossa crença. Well, you understand there's a basic misunderstanding. E você entende que tem um mau entendimento grande nisso tudo. God can't make us be good. Sabe, Deus não pode fazer-nos ser bons. He can't make us behave. Ele não pode fazer-nos nos comportar. I'm sure some of you have children. Many of you have children. Eu sei que muitos de vocês têm filhos. Our youngest son, the first word he learned was no. O nosso filho mais novo, a primeira palavra que ele aprendeu foi não. And he said it in his sleep. E ele falava até quando ele dormia. You ever seen a little baby, you're trying to change its diaper? Você já viu um nenenzinho quando você vai lá querer trocar a fralda dele? You want to clean it up and help it? Você quer limpar ele todo e ajudá-lo? And it's just twisting all around. E ele fica virando lá, todo do lado. If you turn to Isaiah chapter 1, Se você for lá para Isaías capítulo 1, we're like children. nós somos como crianças. Some of you probably have had some problems with your children. Talvez alguns de vocês tiveram problemas com seus filhos. One thing we learn about children, Uma das coisas que nós aprendemos sobre crianças, they have to make up their own minds. eles têm que realmente fazer fazer a sua cabeça, eles têm que aprender por si próprias. We can train them. Nós podemos treiná-las, We can try to help them. nós podemos tentar ajudá-las, But they finally decide on their own. mas eles realmente, no final das contas, decidem por si próprios. You could read verses 2 and 3, Isaiah 1, 2 and 3. Vamos lá, Isaías 1, versículos 2 e 3. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. God says, I raised children. Deus falou, eu criei os filhos, They rebelled against me, e eles se revoltaram contra mim. and they have brought my judgment. E eles trouxeram então o meu julgamento. I don't want to punish them, Eu não queria puni-los, but I'm going to have to. mas eu vou ter que fazê-lo. I'm visiting a home, Eu estava visitando um lar, and a little girl or a little boy does something they shouldn't do, e às vezes um menininho ou menininha faz alguma coisa que ele não devia fazer, and the mother says, you do that again, you're going to get it. e a mãe fala, ó, se você fizer isso de novo, você vai receber. The little child E a criancinha fica lá. just goes ahead and does it, Ela vai lá e faz de novo. and they don't get anything. Daí eles não recebem nada. We teach our children that we don't mean what we say, Daí a gente ensina aos nossos filhos que a gente realmente não fala sério. but they can run the home, Sabe, que de repente eles podem mandar lá no lar. and they grow up to be rebels, E daí eles crescem e viram rebeldes. thinking they can run the world, E eles ficam achando que eles podem tomar conta do mundo God's world. de Deus. So we have a basic misunderstanding. Então nós temos aqui um mau entendimento no assunto. God has given us the power of choice. Deus nos tem dado o poder da escolha.
Why did he give us the power of choice? Por que que Ele nos deu o poder de escolha? Because without choice, we couldn't love him. Porque sem essa escolha nós não poderíamos amá-lo. We couldn't be morally accountable beings. Nós não poderíamos ser seres responsáveis pela nossa moral. We couldn't love one another. Nós não poderíamos amar uns aos outros. Free choice is absolutely essential to a human being to be what God created them to be. A escolha livre é absolutamente essencial para sermos aquilo que nós devemos ser. But here we have a problem with Calvinism. Mas daí nós entramos num problema com o calvinismo. It says, oh no, we don't have free choice. E daí eles falam, não, nós não temos a escolha livre. They make such an emphasis on sovereignty, God's sovereignty, Eles enfatizam tanto a soberania de Deus that you can't even do anything, even sin, unless God causes you to do it. que você não pode fazer nada, nem pecar, a não ser que Deus faça assim fazer. So if that's true, Então, se isso é verdade, then God is the cause of all evil. então Deus se torna responsável por todo o mal. It's not the will of the rapist that he rapes someone. Sabe, não é aquela vontade daquele estrupador que faz o ato. It's not the will of the murderer that he murders someone. Sabe, não é aquela vontade do assassino quando ele assassina. He doesn't have any free will according to Calvinism. De acordo com o calvinismo, ele não tem nenhuma vontade própria. God causes everything that happens in this world. Deus causa todas as coisas acontecerem neste mundo. That's the teaching of Calvinism. Esse são os ensinos do calvinismo. Now, Martin Luther wrote an entire book against free will. Martinho Lutero escreveu um livro inteiro contra o livre-arbítrio. It was called The Bondage of the Will. Ele é chamado da prisão do livre-arbítrio, That man has no free choice. que o homem não tem nenhuma escolha livre. I think you each know you make choices. Sabe, eu sei que cada um de vocês sabe que vocês fazem escolhas. You've heard the saying, the devil made me do it. Você já ouviu muita gente falar, o diabo me fez fazer isso. How much worse is it to say, God made me do it? Quanto mais pior é você talvez falar, Deus me fez fazer isso. So then you're not responsible for anything. E daí então você não se torna responsável por nada. How then could God punish you? Como então Deus pode punir você? That's not what the Bible teaches. Sabe, não é o que a Bíblia ensina. But the Calvinist says, well, God is sovereign. Mas os calvinistas falam, Deus é soberano. He can do anything. Ele pode fazer qualquer coisa. No, God cannot do anything. Não, Deus não pode fazer qualquer coisa. He cannot sin. Ele não pode pecar. He cannot make a mistake. Ele não pode cometer nenhum erro. He cannot contradict himself. Ele não pode se contradizer. God cannot even travel. Did you know that? Deus não pode nem viajar. Não sei se você sabe disso. He's everywhere at once. Ele está em todos os lugares que existem. You can travel, God can't travel. Você pode viajar, Deus não pode viajar. And he can't make anyone love him. E Ele não pode fazer ninguém amá-lo. And he cannot force anyone to believe in Christ. E Ele não pode forçar ninguém a acreditar em Cristo. That would turn heaven into hell. Isso transformaria o céu no inferno. Remember, Romans 10:9. Lembra lá de Romanos 10, 9. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, Se confessares com a tua língua que Jesus é o Senhor and believe in thine heart e acreditar no seu coração that God hath raised him from the dead, que Deus o ressuscitou da morte, you will be saved. você será salvo. Now, I don't understand Portuguese, Bem, eu não entendo português, but I think the pastor read from Jeremiah 29:13. mas eu acho que o pastor leu o texto de Jeremias 29:13. Is that right? Não é verdade? Yeah. You will seek for me and find me when you seek for me with all your heart. Você vai buscar e me achar quando me buscardes de todo o coração. We must believe from our heart. Nós temos que acreditar do nosso coração. Go to the Old Testament and read about the sacrifices that were offered. Vai lá para o Velho Testamento e lê sobre todos aqueles sacrifícios que foram feitos. Over and over you read it was a free will offering. Sabe, todas as vezes que você lê era uma oferenda de livre, espontânea vontade. From the heart. Do coração. So sin was actually inevitable. Então, o pecado era alguma coisa inevitável. God couldn't create human beings with the power of choice who wouldn't sin. Sabe, Deus não poderia criar um ser sem poder de escolha que não iria pecar. They talk about extraterrestrials. Você já ouviu falar de extraterrestres? It's like God says, "Oh, I really blew it."
É como se Deus falasse: "Ih, eu realmente fiz um erro." Adam and Eve sinned. Sabe, Adão e Eva pecaram, Well, I guess I'll try again. e acho que eu vou tentar de novo. I'll create another Adam and Eve Eu vou criar um outro Adão e Eva. and see if they won't, maybe they'll get along without sin. E talvez eles se virem lá sem pecar. If you are less than God, which we are, E se você, you're less than God? less than, E se você é menor do que Deus, you could never make a choice that is perfect. sabe, você não podia nunca fazer uma escolha que é perfeita. You cannot live up to God's standards. Sabe, você não consegue viver à altura dos padrões de And Deus. this is how God defines sin. E é dessa maneira que Deus define o pecado. We have come short of His glory. Nós estamos aquém da sua glória. We are not what we ought to be. Nós não somos aquilo que nós devemos ser. Well, John Calvin himself argued, Sabe, João Calvino, ele mesmo argumentou, as does Martin Luther. e como também fez Martinho Lutero. Now, I'm not saying these were not great men. Eu não estou falando que eles não foram grandes homens. I am grateful to Martin Luther for standing up to the Catholic Church. Eu realmente sou grato a Martinho Lutero por ter se levantado contra a Igreja Católica, But he was wrong on some things. mas ele estava errado em algumas coisas. Every Lutheran church follows the small catechism of Martin Luther. Todas as igrejas luteranas seguem o pequeno catequismo, a catequese de Martinho Lutero. It teaches baptismal regeneration. E ele ensina o batismo regenerador. Maybe we have some Lutherans here tonight. Talvez tenhamos alguns luteranos aqui hoje à noite. I don't want to offend you. Eu não quero ofender você. You were baptized as a baby. Talvez você foi batizado quando você era bebê. You received a little certificate. E você até recebeu um certificado It said in this act of baptism you have been forgiven your sins que fala: nesse ato de batismo seus pecados foram perdoados and made a child of God and a member of the church. e você foi feito um filho de Deus e um membro da igreja. That's not true. Isso não é verdade. You remember the Ethiopian? Você lembra do etíope? He said, "Here is water. What would hinder me from being baptized?" E ele falou: aqui está a água, o que me prevém de ser batizado? Philip said, "If you believe with all your heart, you may be baptized." Filipe falou: se você acreditar de todo o seu coração, daí você pode ser batizado. The Bible teaches believers' baptism. A Bíblia nos ensina do batismo dos que creem. Otherwise, it's meaningless. Se você não crê, fica sem sentido. Baptism signifies that I've been crucified with Christ, buried, and raised in new life. O batismo quer dizer que você foi crucificado com Cristo, você foi sepultado e você ressuscitou com Ele. Baptism doesn't do that for me, O batismo não faz isso por mim, but it's symbolic of that I have put my faith and trust in Christ. mas é um simbolismo de que eu pus a minha fé em Cristo. Well, God created you and me. Deus criou eu e você. He knew we would rebel against Him, Ele sabia que nós íamos nos rebelar contra Ele, but He loves us anyway. mas Ele nos amou da mesma forma. And He provided salvation in Christ for E us. Ele nos proveu a salvação em Cristo. A powerful verse that says that Christ is the Lamb slain from the foundation of the world. Um versículo poderoso fala que Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Think of this. Pensa nisso. From all eternity, the eternal Son of God knew that He would die for our sins. From all eternity. Okay. Desculpa. Por toda a eternidade, Jesus sabia que Ele seria o Cordeiro que seria morto por nós. No wonder on the cross He cried in triumph, "It's finished! Sabe, não é à toa que Ele gritou lá na cruz: está terminado, It's finished!" está terminado. But He will always be the Lamb. Mas Ele vai sempre ser o Cordeiro. In heaven, the throne of God is called the throne of God and the Lamb. Lá no céu nós sabemos do trono do Cordeiro. He will always bear the marks of Calvary. Ele sempre vai ter aquelas marcas do Calvário. Now, there are people who have another complaint. Sabe, algumas pessoas têm algum outro tipo de reclamação. They say, well, if God knows everything that's going to happen before it happens, Ele fala: se Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer antes que elas aconteçam, then He must cause it to happen. então Ele talvez cause isso acontecer. How could God know the future unless He causes it? Como Deus pode conhecer o futuro a não ser que Ele cause o futuro de acontecer? Oh, that's very simple. É muito simples isso. In 1780,
John Wesley preached a sermon on that. Em 780 depois de Cristo, João Wesley pregou um sermão sobre esse He assunto. was right up to date with modern science Ele estava lá bem junto com a ciência moderna, because he followed the Bible. porque ele seguia a Bíblia. He said God is not part of this physical universe. Sabe, o que Deus faz não é parte desse universo físico. Time is part of this physical universe. Sabe, o tempo é parte desse universo físico. God dwells outside of time. E Deus, ele habita fora desse tempo. What seems to be past, present, and future to us O que parece ser passado, presente e futuro para nós, is all present to God. é tudo no presente para Deus. Now that may be difficult to understand, Talvez seja um pouco difícil de entender, and I don't expect us to understand it. e eu não espero que nós todos entendamos, But I can tell you that some extensions of Einstein's theory of relativity mas eu posso falar que algumas das extensões da teoria da relatividade de Einstein say the future has already happened. fala que o futuro já aconteceu. Well, you say, but then if God knows that Mr. Jones, oh, not Mr. Jones, not a good name. What do you got here? João, né? Okay. John, se você sabe, If correto. God knows what you are going to do tomorrow, Sabe, se Deus sabe o que você vai fazer amanhã, then you have to do what God knows you're going to do tomorrow. então você tem que fazer o que Deus sabe que você vai fazer amanhã. Otherwise, God would be Eu wrong. digo, se se isso não acontecer, Deus então vai estar And he cometendo um can't be erro. wrong. E ele não pode cometer erro. Well, then, if I got to do what God knows I'm going to do, Então, se eu tenho que fazer o que Deus sabe que eu tenho que fazer, He must be the one who causes me to do it. então ele deve ser aquele que me causa fazer as If He coisas. doesn't cause me to do it, how would He know? E se ele não me causa fazer essas coisas, como ele vai saber? Because He's outside of time. Ele está fora do nosso tempo. He doesn't cause you to do it. Ele não causa você fazer. He knows what you're going to Ele sabe o que você vai do fazer before you do it. antes que você faça, Because He's God. porque ele é Deus. Okay, now, there are other people who protest like this. Sabe, tem outras pessoas que trazem o seguinte protesto: Well, God knows everything that's going to happen before it happens. se Deus sabe tudo o que vai acontecer antes que aconteça, Then He knew millions of people, maybe billions, would end up in hell. então ele sabia que milhares, talvez bilhares de pessoas iam terminar no inferno. What kind of a God would create people that He knew would go to hell? Que tipo de Deus ia criar pessoas que sabiam que iam para o inferno? He doesn't want them to go to hell. Ele não quer que eles vão para o inferno. You can look at it like this. Você pode olhar da seguinte forma: Let's imagine that a billion years ago, vamos imaginar que 1 bilhão de anos atrás, mais ou menos, before the universe was created, antes que o universo foi criado, uncreated souls stage a protest before the throne of God. algumas almas que não tinham sido criadas ainda fizeram um protesto perante o trono de Deus. And they're carrying banners. E eles estavam lá carregando alguns faixas, And they say, we demand the right not to be created e eles falavam: olha, nós aqui exigimos não ser criados, because we're going to go to hell. porque se nós formos criados, nós vamos para o inferno. It wouldn't be right for you to create us Sabe- knowing that we're going to hell. Não vai ser justo Deus, o Senhor nos criasse e o Senhor sabe que nós vamos para o inferno. What does God say? E o que Deus tem para falar? I don't want you to go to hell. Eu não quero que você vá para o inferno. My son is going to die for your sins. O meu filho vai morrer pelos seus pecados. You don't have to go to hell. Você não tem que ir para o inferno. But if you are so stubborn, Mas se você é tão teimoso, because they say, we're not going to believe in Jesus. porque eles falam: nós não vamos crer em Jesus, We're going to go to hell. nós vamos para o inferno. So you can't create beings you know are going to go to hell. Você não pode criar seres que você sabe que vão para o That's inferno. not kind. Isso não é uma coisa boa. Why don't you just create the ones that are going to heaven? Por que você não pode simplesmente criar aqueles que vão para o céu? What does God say? O que Deus tem para falar? Well, some of you who are going to hell will be the mothers or fathers or children or cousins of those who are going to heaven. Sabe, alguns de vocês que vão para o inferno vão ser talvez avós ou avós, tios, tias daqueles que vão para o céu. I can't create you who are going to hell Eu não posso criar você que vai para o inferno without your son who's going to go to heaven. sem o seu filho que vai para o céu. The human race comes as a package. Sabe, a humanidade, toda a raça humana vem num pacote só. Everybody has a free choice. Todo mundo tem uma escolha, um I do livre-arbítrio. not want anyone to go to hell. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Okay, just get out of the way some of the complaints people have about God. Mas são algumas das desculpas, das reclamações que as pessoas têm com Deus. Now, let me ask you, what is the greatest desire, ambition in your life? Deixa eu perguntar, qual é o grande desejo, a grande ambição da sua vida? I think everyone has some passion, some desire. Eu creio que todos nós temos algum tipo de paixão, algum desejo.
You want to get rich? Você quer ficar rico? You want to retire? Você quer se aposentar? What happens after you retire? E o que acontece depois que você se aposenta? It all ends eventually. Tudo termina eventualmente. You need friends. We all want friends Você quer amigos? Todos nós precisamos de amigos. that really love us and stick by us. Amigos que nos amam, que vão ficar conosco. Well, suppose you could have some of the most famous people in the world as your friends. Vamos imaginar que você podia ter pessoas famosas, as mais famosas do mundo, como amigos seus. Well, that would be nice, wouldn't it? Isso seria legal, não seria? I've known some famous people, Sabe, eu conheço algumas pessoas bem famosas, some athletes. alguns atletas. And I can tell you, they get old. Eu posso afirmar, eles também ficam velhos. The newspaper articles praising them E get to- yellow, E todos aqueles faded.